Não? Bom, então, retomando, a vida chega através, né, a vida vem lá da fonte. Entra, ou seja, eu posso imaginar a vida entrando no primeiro homem, do primeiro homem entrando no próximo, no próximo, no próximo, no próximo, até que vai chegar próximo dos meus ancestrais, vai entrando dentro dos meus ancestrais, até chegar em mim, passando pelos meus bisos, meus avós, meus pais, e chega até mim. E segue também por mim. Ela segue adiante em todos os movimentos que eu faço na vida. Ela segue adiante quando eu dou seguimento ao meu sistema e tenho filhos. Ela segue adiante quando eu me coloco a serviço da vida. Então, a primeira coisa que a gente fala de relacionamentos, quando a gente quer falar assim, é que a gente tem que tomar o pai e a mãe. E esse ato, tomar o pai e a mãe, não é uma coisa passiva, é uma escolha e uma decisão de receber os nossos pais e a vida que chegou através dos nossos pais da maneira que foi e que é. Quando eu acolho os meus pais em mim da maneira que eles são, sem querer que eles sejam diferentes, igual o Garriga fala, tomar as moedas, né? Eu posso ficar inteira e não precisar buscar os meus pais nos meus candidatos a relacionamentos, nos meus filhos, no meu trabalho, na minha carreira, na minha profissão e até mesmo às vezes num terapeuta. Então, quando eu tenho esse movimento de tomar os meus pais, né, metade de mim é minha mãe, metade de mim é meu pai, né? Eu posso olhar que agora a gente pode fazer uma dinâmica para a gente ficar mais inteiro e eu olho para minha mão esquerda e vejo que é a minha mãe. E eu só observo. Eu não tenho a intenção de nada, de olhar se minha mão é certa, se minha mão é errada, se ela é magra, se ela é gorda, se ela é bonita, se ela é rica, se ela é pobre, se ela é inteligente. Não. Eu olho e vejo só que é a mão que veio da minha mãe. E olho para minha mão direita e vejo só que é a mão que veio do meu pai. E só observo. E posso ir fazendo um exercício de lentamente observar a união dos dois e me conectar verdadeiramente com aquele momento em que meu pai e minha mãe estavam se amando, estavam tendo prazer e eu escolhi vir à vida. Eles são os pais certos para mim. São pais sagrados. E eu sinto a união deles, que naquele momento fui eu que escolhi vir e me colocar a serviço de algo, a serviço do sistema, a serviço da vida. Quando os pais, a gente nasce, né? Os pais nos dão tudo. A vida chegou e só isso já é mais do que tudo. Mas eles continuam cuidando da gente, dando de mamar, trocando fralda, colocando para dormir, dando banho. À medida que a gente vai crescendo, eles têm que ir diminuindo no dar. Eles têm que, então, normalmente é o que acontece, né? Eles começam a deixar a criança experimentar comer, lambuzar toda, vão ensinando a criança a ir no banheiro, daí a pouco a criança vai para a escolinha, daí a pouco ela está escolhendo a roupa que ela vai vestir, ela vai crescendo também e fazendo suas próprias escolhas. E os pais têm que deixar os filhos indo e diminuindo no dar para que os filhos possam criar forças nas próprias pernas e
poderem estar aptos e prontos para a vida. Esse que é o movimento, né? Quando a gente fala em aceitar os pais, é aceitar aquele pai que é aquele ser sagrado. Não é o ser humano cheio de defeitos, não. Não é a mãe cheia de defeitos, porque nós todos somos cheios de defeitos e qualidades. Eu sou cheia de defeitos e qualidades. Mas quando eu concordo com o ser sagrado, que é o meu pai e a minha mãe, eu posso tomá-los como que por inteiro. E é como se eu estivesse construindo um alicerce, né? Com pedras, mas também como se o cimento fosse o amor. Na hora que eu misturo as pedras com o cimento, eu estou construindo um bom alicerce para construir uma boa casa. Então, assim, não significa que tem que ser uma pedra só, que tem que ser 2 pedras só, que seja perfeito. Significa que é essa mistura desse todo que me traz até aqui, que gera a vida e que, se eu concordo com esse alicerce, eu posso construir uma bela vida, uma bela casa em cima dessa história. Que foi real, mesmo que às vezes as pedras sejam duras, né? Quando a gente toma a vida dos pais e a gente faz algo muito bom da nossa vida, os nossos pais, eles ficam muito contentes. É como se eles nos abençoassem. Como se eles olhassem e falassem assim: olha, já vai lá meu filho. Já vai lá meu filho. E esse ato de tomar a vida dessa maneira, assim, é um ato de humildade. Quando eu não julgo, não questiono, não falo mal, não condeno. É um movimento de ser humilde. Eu sei que que na hierarquia, eu vim depois, no tempo, né? Uma das ordens do amor é essa, hierarquia. Quem chegou primeiro no tempo tem a precedência. Então, primeiro meu pai e minha mãe, depois o casamento do meu pai e da minha mãe, depois o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Dentro da hierarquia dos relacionamentos, o mais velho também ele é o mais velho. E o mais velho, ele também vai ter que dar para o mais novo. O mais novo é aquele que recebe mais, porque ele recebe dos pais e recebe dos irmãos mais velhos também. Normalmente, acontece muitas vezes do irmão mais novo acabar retribuindo quando ele cuida muito dos pais. Isso não é uma regra. Acontece muito, mas não é uma regra. Tem também o caso da adoção, que é um caso bem assim excepcional dentro das relações, mas que a gente tem que ter claro que os pais, a vida chegou através dos pais biológicos. Então, dentro da hierarquia, primeiro vem os pais biológicos, depois os pais do coração, depois a criança. E é muito importante que a gente lembre que essa adoção tem que ser feita a favor da criança. Não é porque eu resolvi que eu quero ser mãe a todo custo, ou que o outro resolveu que quer ser pai a todo custo. Mas a pessoa mais importante da adoção é a criança. Então, é recomendado muitas vezes que mesmo antes de você decidir adotar alguém, que você observe se tem uma avó daquela criança que pode cuidar, se tem um tio que teria, vamos dizer, a precedência na adoção e no acompanhamento do crescimento daquela criança. Porque quem a gente tem que priorizar é a criança, né? Aquele negócio que eu vou adotar uma criança para ela cuidar de mim quando eu ficar mais velha, isso não rola, não é por aí. Provavelmente não vai funcionar muito bem, não vai dar certo. Então, se eu tomei pai e mãe bem legal, se eu já fiz a minha parte, se eu já fui humilde o suficiente para isso, então eu posso. O que acontece? O ser humano tem uma necessidade de pertencer louca. E eu me sinto pertencente ao meu sistema. À medida que eu vou crescendo, é como se eu quisesse pertencer a algo mais. Então, eu começo a me despertar para ter um relacionamento.
E é importante a gente lembrar que nesse despertar para ter um relacionamento, ninguém pode me fazer feliz, mas ninguém também pode me fazer infeliz. Eu sou responsável pela minha felicidade. É a maneira como eu lido com a minha vida e com as coisas que estão acontecendo é que fazem a diferença, né? Existe aquela pequena felicidade quando tudo tá do jeitinho que eu quero, né? Quando não tem ninguém doente, quando não falta dinheiro, quando eu posso ir passear, quando tem festa, quando não tem pandemia, quando tem trabalho, o trabalho é leve, quando tá tudo bonitinho, tudo direitinho, tudo perfeito, aí eu estou feliz. Essa é a pequena felicidade. A grande felicidade é quando eu estou feliz apesar das adversidades, eu sigo feliz e eu estou feliz. Porque é a maneira como eu estou lidando com as adversidades é que vai fazer a diferença na minha postura diante da vida. Então, quando eu começo por esse caminho de buscar um relacionamento afetivo, normalmente o primeiro movimento que vem é aquela paixão. Normalmente eu me apaixono. E normalmente eu me apaixono por pessoas que têm coisas com quais eu me apaixono normalmente quando eu estou apaixonada por mim mesma, né? Porque o outro é o nosso espelho. Então, quando eu vejo no outro, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é inteligente, é porque eu estou me sentindo linda, maravilhosa, inteligente. Eu começo apaixonando. Chega uma hora que essa paixão não é mais suficiente. E aí é aquele momento que a gente para e fala assim, olha, você já não me atende tanto às minhas necessidades. Você é como se fosse um momento de uma escolha. Você não precisa ser perfeita e se adequar a mim para me estar feliz. Eu agora posso concordar com você do jeito que você é e escolho seguir com você. Aí é um momento em que o relacionamento você vai começar a assumir um compromisso, fazer um movimento diferente. É um movimento de entrega, de confiança e que eu concordo com você como você é, né? Esse é um movimento para um bom relacionamento. O homem, dentro de um relacionamento assim, né, é importante que o homem queira o homem como homem e que a mulher queira a mulher como mulher. Eu não estou falando aqui de gênero, estou falando do casal. Quando um quer o outro porque quer o outro. Quando eu resolvo que eu vou ter um relacionamento porque esse é o homem certo para ser o pai dos meus filhos. Não. Esse é o homem certo porque ele paga minhas contas. Esse é o homem certo porque ele me dá a segurança. Essa é a mulher certa porque ela é bonitona que eu vou exibir e que eu preciso da bonitona. Ela é a mulher ideal para me ter filhos porque ela é jovem e eu já sou de mais idade e ainda não tive filho. Aí não rola. Aí fica difícil, não flui. Porque existe essa necessidade do outro estar ali para o outro, né? O homem quer a mulher pela mulher e a mulher quer o homem pelo homem. O companheiro quer o companheiro pelo companheiro, a companheira quer a companheira pela companheira. Para terem um relacionamento e seguirem. E isso cria um vínculo. Os relacionamentos criam vínculos. É importante a gente saber, né? Quando a gente vai falar de relacionamento, a gente passa por todas as ordens do amor. Né? Hierarquia, papai, mamãe, o casamento de papai, mamãe, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. O primeiro relacionamento, o segundo relacionamento, o terceiro relacionamento. Todos os relacionamentos, a gente cria vínculos.
E se está vinculado, não tem como desvincular. Então não tem como eu excluir aquele relacionamento da minha vida. Aquele relacionamento que já aconteceu, ele merece ter um lugar de respeito na minha vida. O mínimo que aconteceu ali, por mais desastroso que ele tenha sido, é que eu aprendi muito com aquele relacionamento. Ah, mas ele me batia. Eu aprendi, que eu dou conta de sair desse relacionamento e ter um relacionamento não abusivo. É por isso que eu estou nesse outro. Já valeu. Ah, ele me explorava. Bom, eu já aprendi que eu não quero ser explorada. E se eu tomo isso como um aprendizado e levo para o próximo relacionamento, eu posso dar um bom lugar para todos esses relacionamentos na minha vida e posso estar na prioridade daquele relacionamento que eu estou agora. Então, isso é muito importante. Eu saber que as relações criam vínculos, que existe precedência e prioridade entre as relações e que a precedência e a prioridade tem que ser respeitada e que eu não posso excluir nenhum relacionamento como se ele não tivesse existido, porque todos fazem parte e que existe também o equilíbrio entre o dar e o receber. Nas nossas relações, o tempo todo, o relacionamento de casal vai ser o tempo todo assim. Eu dou, eu recebo, eu agradeço, eu presenteio, eu elogio. O tempo todo é uma troca. É uma troca. E é importante que eu esteja inteira com meu pai, com minha mãe aqui inteirinha, para que essa troca possa ser fluida. Vai, recebe, eu dou e recebo, eu dou e recebo. Lembrando que nunca é na mesma moeda e lembrando que muitas vezes eu não estou recebendo, não estou dando porque eu não consigo receber. Então, assim, a responsabilidade num relacionamento, a gente fala assim, é 50% de cada um. Mas dentro dos meus 50%, eu sou 100% responsável pelos meus 50%. Então, não existe esse negócio, isso é dele ou isso é dela. Não. Se a minha parte é 100% minha, eu sou 100% responsável pelo sucesso ou pelo fracasso desse relacionamento. Se eu estou ali, né? Se ele me deu um tapa na cara, por que eu deixei minha cara lá para ele dar um tapa? Se ele deu um soco na cara dele, por que ele deixou a cara dele lá para me dar um soco? São exemplos assim gritantes que eu estou dando. Mas as relações, cada um é responsável pelos seus 50% dentro de cada relação. Dentro de uma relação de casal, é muito importante a sexualidade e a igualdade. A sexualidade é a entrada da vida. Mesmo que eu não esteja gerando naquele momento um filho, a sexualidade é um momento de intimidade, de união do casal extremamente profundo. Então ela é importante. E é importante também que seja uma relação entre iguais. Se um acha que é melhor do que o outro, ou acha que é pior do que o outro, também não está legal. Uma relação de casal é uma relação entre iguais. São do mesmo tamanho, não tem quem é melhor ou pior. E na vida não tem ninguém que é melhor ou pior. Eu não sou melhor ou pior do que ninguém. Eu posso saber mais de um assunto do que outro, em determinada circunstância. E o outro sabe mais do outro assunto do que o outro. Então, eu posso saber mais de frequências de brilho. E o outro sabe mais de trocar pneu. Não sou melhor nem pior do que ele. Ele não é melhor nem pior do que eu. Em alguns momentos, eu vou estar em evidência, em alguns momentos ele vai estar em evidência. E está tudo bem. Os dois são do mesmo tamanho. Tem algumas coisas que facilitam muito o relacionamento, né? Quando é fácil. Né? Às vezes a gente conhece a pessoa e tudo é fácil, tudo é leve, tudo é tranquilo, as coisas acontecem com fluidez.
Quando é muito difícil, já fica mais difícil. Relacionar não é fácil, todos nós sabemos disso. Relacionar não é fácil, né? Esse é o grande desafio de nós seres humanos. E então, assim, se for fácil, fica melhor. Que as naturezas não sejam muito distintas, né? Então, assim, um gosta só de meditar, de ficar recolhido, de ficar na natureza. O outro não, quer ir para balada, na cidade, urbano. Isso também dificulta um pouco. Então, assim, se as naturezas são mais iguais, se a gente tem algo em comum que nos una mais, isso também facilita a relação. E que a gente possa ser amigo dos nossos companheiros, né? Que num relacionamento a gente possa ser amigo, a gente pode ser amante, a gente possa ser marido e mulher, e a gente possa ser pai e mãe. São funções distintas, momentos distintos. E eu posso, ao mesmo tempo, ser eu mesma naquele momento. Eu sou a mãe dos meus filhos naquele momento, eu sou a amante do meu marido naquele momento, eu sou a amiga do meu marido e continuo sendo eu mesma. Mas eu posso exercer todos esses movimentos. E também é importante que eu acredite no outro. A gente viver o tempo todo desconfiando, sem confiar no outro, torna a relação muito difícil. Então, se é uma relação de confiança, fica mais leve, mais fácil, mais gostoso, mais suave, flui mais, né? E que seja possível. Se eu tenho uma relação que é impossível, fica muito difícil, fica muito complicado. Relações impossíveis são fantasias, né? E desde o princípio nós estamos falando em concordar com uma realidade, concordar com meu pai, com a minha mãe, com a minha vida, né? Com as minhas moedas, com as minhas pedras, com o meu concreto, com a minha vida. Chega em algum momento, né, que ficar só eu e ele fica pouco, né? Eu dou, eu tomo, eu ofereço, eu peço, eu troco, eu oferto, eu aproveito, eu dou prazer, eu tenho prazer, né? Movimentos que estão ali. Chega um momento que a gente quer mais alguma coisa. E muitas vezes é nesse momento que o casal resolve ter um filho. Como se ele se direcionasse para algum objetivo em comum, né? Às vezes é uma viagem, às vezes é uma obra que querem fazer, uma construção de uma casa, às vezes é um negócio que querem montar, às vezes é um filho. E isso é muito comum entre os casais. E muito interessante. É muito produtivo também quando isso acontece, né? É importante a gente saber que quando a gente não casa com a pessoa. Eu caso com o sistema da pessoa e a pessoa casa com o meu sistema. Então, na hora que eu caso com uma pessoa, eu caso com ela, com a mãe dela, com o pai dela, com os irmãos, com os avós, o pacote completo. Ela também está casando comigo, com meus pais, meus irmãos, o pacote completo. Vem uma história toda. O ideal é que a gente possa olhar um para o outro e falar, olha, a sua família tem muitas crenças, muitos valores, e eu respeito. A minha família, que eu trago também muitas crenças, muitos valores, muitos pesos, por favor, respeite. Que tal a gente abaixar um pouquinho o que a gente traz para construir junto o nosso? E aí, assim, às vezes, funciona e fica leve. E é possível, né? Muitas vezes existem movimentos de infidelidade nas relações. Às vezes existe a necessidade de um terceiro. E algumas vezes esse terceiro não é nem uma pessoa.
às vezes não é um amante, é só um terceiro. E a gente tem que estar atento e olhar para isso, né? Às vezes é o álcool, a droga, às vezes é um amigo, às vezes é a sogra, às vezes é a nossa mãe. Existe um terceiro que faz parte daquele casamento o tempo todo. E a gente tem que olhar para isso. Se muitas vezes é assim, eu sobrevivo só porque existe o terceiro. Ou então, às vezes, o terceiro chega para que eu possa olhar para essa relação e fazer dessa relação uma relação melhor. Às vezes não tem explicação por que tem o terceiro. E às vezes o terceiro vem por uma repetição. Com papai, com mamãe foi assim, com vovó foi assim, e aí comigo é assim. Vovó fez, mamãe fez, eu também faço. Então, muitas vezes a gente constela essas situações de relacionamento, né? Assim, para fechar um pouquinho essa história, existem palavras mágicas no relacionamento, né? Que é sim, obrigado e por favor. Quando eu digo sim, que eu estou falando aqui, é quando eu digo sim ao outro, do jeito que ele é, da maneira que ele é, quando eu concordo com ele como ele é, quando eu não preciso querer mudar ele. Do jeito que ele é o jeito que eu gosto dele e concordo com ele. E assim está muito bom. Se eu digo sim a ele e ele diz sim a mim, se eu posso amá-lo da maneira que ele é e ele pode me amar da maneira que eu sou, é super legal. O obrigado é obrigado por você estar aqui do meu lado. Obrigada por você me amar. Obrigado por você existir. E o por favor, a palavra por favor é quando eu posso pedir e posso trazer ternura e posso mostrar ao outro que eu preciso. Então eu posso mostrar a ele a minha fragilidade. Então são muitas nuances, assim, eu quis falar de uma maneira bem abrangente, né? E aí quando a gente fala assim, a gente mostra que quando a gente estuda as constelações, tem muita coisa que a gente pode fazer para a gente trabalhar as nossas relações e ter relações mais saudáveis. Se eu quero ter relacionamentos com o outro mais saudáveis, se eu quero ter relacionamento com os meus irmãos mais saudáveis, com os meus pais, será que eu não estou no lugar certo? É uma questão de hierarquia. É uma questão de desequilíbrio entre o dar e receber, é uma questão de pertencimento, eu estou excluindo. O negócio é que a constelação e a formação, ela serve para descomplicar os nossos relacionamentos, descomplicar a nossa vida, fazer a nossa vida mais fluida. E quem que é que pode fazer essa formação? Todo mundo pode fazer essa formação. Não precisa ter terceiro grau completo. Basta a pessoa querer. Pode ser médico, pode ser engenheiro, pode ser dono de casa, pode ser artista plástico, pode ser padre, pode ser freira. Nós temos professor padre, nós já tivemos aluno padre, nós já tivemos alunas freiras, médicos, advogados, terapeutas, psicólogos, donas de casa, aposentados, jovens. Todo mundo que quiser se conhecer, se cuidar, pode fazer essa formação. Essa formação também pode me levar a um lugar que eu posso acabar trabalhando com isso e até mesmo ganhando dinheiro. Claro, você fazendo a formação, você vai se tornar um constelador e um excelente constelador. O Instituto Imensa Vida forma consteladores de alto gabarito, de alto nível. E isso é uma alegria poder dizer isso e poder ver as transformações que acontecem na vida das pessoas. É muito bacana, é muito legal. A formação são 9 módulos. Um módulo por mês, um final de semana, sábado e domingo, mais 2 noites, 3 horas, 2 noites.
Cada mês é um assunto diferente, cada mês é um professor diferente, para ficar mais fácil de eu achar o meu jeito, porque o meu jeito é que é o melhor jeito para me fazer. Quando eu faço do meu jeito, é que eu fico melhor. Então, o convite está aí. Eu vou pedir para o Daniel colocar o link aí no chat para quem quiser vir estudar com a gente. Nós vamos começar a próxima formação no dia 17 e 18 do próximo mês. E eu espero que vocês venham. Quinta-feira que vem, nós vamos ter outro tema, outro assunto. Hoje falamos um pouquinho de relacionamentos. Semana que vem vamos ver do que nós vamos falar. Agora, para fechar, né, o assunto de relacionamentos, o mais importante é o amor. Para a gente poder relacionar e viver bem, o fundamento maior é que eu possa amar. Que eu possa me amar do jeito que eu sou, que eu possa amar a realidade do jeito que ela é e que eu possa amar o outro. Porque tudo passa pelo amor. Tudo movimenta através do amor. Quando existe o amor, é possível. E quando existe amor, descomplicar é mais fácil ainda, porque muitas vezes a complicação é também por um grande amor. Então, vamos descomplicar a nossa vida? Vamos estudar, vamos seguir, vamos movimentar, vamos fazer diferente, vamos buscar novos caminhos?